conversa e agradecer a Aline, a professora Aline, que não só dispôs a hoje mediar a palestra do professor Marco de Michelis, mas também indicou 2 outros nomes, até por conta dela ter muita intimidade com esse tipo de tema. A professora Aline é do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP de São Carlos, e trabalhou sempre com a circulação de italianos, fez o doutorado na Politécnica de Milão, e quem vai, ao final, estar debatendo é justamente ela. Aline, muito obrigado e seja bem-vinda. E o professor Marco de Michelis, anche lui è stato uno que me ajudou na construção desse curso e, portanto, Marco, grazie mille e sto parlando che tu sei uno che mi ha aiutato a costruire il programma del corso. E quindi oggi egli apresentarà a palestra Se sito Rasselà, l'architettura raccontata nei libri, e a apresentação do seu currículo, até porque ele vai mostrar muita coisa. Só para frisar, hoje o professor Marco de Michelis está dando aula na Bocconi, Milão, e sempre se ocupou de alguns personagens muito importantes, como Santelia, Bauhaus, Walter Gropius, Hilbesheimer, Hans Meyer, Migge, que foi uma das aulas que ele deu no outro curso, Tessenot, Louis Barragan, Rudolf Schindler, Carlos Carpa e outros. Logo passo a palavra para o professor Marco de Michelis e depois nós retomamos com o debate coordenado pela professora Aline Couto. Marco, é com te. Muito obrigada por vocês terem me convidado. O Brasil me falta. Peço desculpa por falar em italiano, mas infelizmente não conheço o português. A gente tem que ficar assim mesmo. E hoje vou falar da arquitetura falada nos livros. Tem um romance famoso de Victor Hugo, grande escritor francês, que se chama Notre-Dame de Paris, a grande catedral gótica, que estamos vendo essa reprodução da frente nesse romance. L'arte d'Arconi Claude Floron colocava em guarda o risco que os livros poderiam matar a arquitetura. O livro destruirá os edifícios. Os livros matarão os edifícios. Como os livros ameaçam a sobrevivência da fé, eles colocam em pergunta a sobrevivência da arquitetura. As reflexões de Follot eram colocadas em 1482, no final do século XV, que foi caracterizado da descoberta do Tratado de Virchow, o único tratado que provém do mundo clássico e dos várias interpretações de traduções e de encontrar os fundamentos e a regra da arquitetura clássica. Os fundamentos e as regras de uma arquitetura correspondente a um ideal de beleza universal. Se riesce a barra sotto appare esquerda.
Não sou muito bravo com o computador. Por isso que eu falo de livros hoje. Fim da estação do Renascimento italiano foram do diálogo interrompido entre óperas construídas, os edifícios e os livros, volumes amplos e complexos. Antes, os manuscritos de Alberti, por exemplo, que não tinham nem uma imagem, eram só texto, que procurava interpretar o texto de Vertúvio, também esse privo de imagens. Mas logo depois, Filarete, e no caso de Filarete, em vez do manuscrito, apresenta imagens, algumas muito significativas, como aquelas que interpretam a analogia entre o corpo humano e a frente da igreja. E logo depois, o Tratado de Francesco Daldo Martini, também esse, com o manuscrito acompanhado de uma série de anotações nos lados, como nessa página, na qual Francesco de Daldo Martini leva em frente a hipótese e a analogia entre o corpo humano e a coluna, o elemento constitutivo da arquitetura clássica, respondeva e correspondeva às leis harmônicas corporais que caracterizam o corpo humano. A história continuava depois no século sucessivo, por exemplo, com a publicação da parte de Palladio dos seus 4 livros, Quadrilibre, Célio, Félisberth Delorme, em França, até Vignola. Aqui já estamos no final de 700, e coloca em ordem um dogma clássico da arquitetura. Esses livros serão lidos e difundidos em toda a Europa, ao menos por 200 anos. Quando, no final de 600, o convencimento comum de uso apropriado era em grado de guiar os arquitetos até o revestimento do ideal estético que se encarnava da arquitetura grega. Esse convencimento foi colocado em discussão em afirmar-se do cartesiano. Ainda uma vez tocou os livros e os tratados, de procurar, por mais de um século, o vazio de certezas e de regras. Aquelas certezas e aquelas regras que eram anunciadas primeira de tudo, que tinha Alberto, que tinha caracterizado a arquitetura do Renascimento. Ele foi um personagem curioso da corte francesa, Claude Perrault, médico licenciado, mas que arquiteto, que tinha colocado por primeiro o problema em uma nova tradução do texto de Vertúvio, que teria sido publicada em 1673. Estamos 200 anos depois. Nesse texto, nessa tradução, Claude Perrault anunciava a decadência de cânones para definir a beleza arquitetônica, de cânones metahistóricos, que vão além da história, substituindo, em vez, aqueles históricos da racionalidade e da utilidade. Tento me explicar melhor. Pero sostém que as normas e os princípios da arquitetura clássica são importantíssimos e belíssimas, lindas, mas de alguma maneira modificáveis. Não são eternas. Também os princípios da arquitetura são sujeitos ao escorrer da história. Como foram formulados,
como foram obedidos e observados, assim também podem ser modificados. Podemos assim afirmar que aqui nascia a moderna história da arquitetura. Por exemplo, a descoberta do gótico, afirmada sempre na França de 1907, do abate de Claude Murat, o interesse por outra genealogia histórica, que não seriam aquelas gregas e romanas, de estudo sobre material e técnicas construtivas, e aqueles de efeitos de obras sobre o seu utilizador. E aqui se forma uma outra corrente de outros teóricos dos anos do Renascimento, por Perrault, Claude Morin, Michel Ferré, Charles Lebrun, Germain Buffon, Nicolas de Maizière. Marc-André Deleuze, para terminar, que formam esse nome uma corrente que interrompe na procura de um novo fundamento racional da arquitetura, que será a estação do 900. Em 700, o século das luzes se aviava através da conclusão como uma inovação dos livros. Poderemos dizer, pronunciada nesse caso, de um jovem intelectual poeta alemão que se transformou mais fluente intelectual francês Johann Bora escreve um dos seus primeiros textos, tem esse título muito tentador, From Deutsche Baukunst, da arquitetura alemã. Estamos em 1773, 6 anos depois, vamos em frente de um século. Esse texto de Gottenage do domo do Catedral de Estrasburgo é uma das grandes joias da arquitetura gótica medieval do século XIII, entre França e Alemanha. Uma ópera que não fica completada, uma das duas torres não verá mais realizada. O próprio de Estrasburgo falou ao abate o Ságio sobre arquitetura, falando que Estrasburgo representava o terror do gótico, o gótico como arbítrio, liberdade acelerada, falta de princípios, de leis e de normas. Magote, encontrando-se na frente da Catedral de Estrasburgo, descobre a extraordinária beleza clássica. Para o jovem poeta, que estava imerso na atmosfera típica daquele tempo, da tempesta, do trovão. Para o jovem poeta, como ele descreve, a escola e os princípios colegam os blocos às energias da ação artística. Ao gênio é concedido as partes que completam uma inteira e que constituem as alegrias do céu. E o observador pode aprender a apreciar, mas mais a explicar e a reconhecer. A arte não se reconhece, a arte se descobre. Não é o fruto de colocar em obra de leis e regras antigas. A arte para o Giovanni Grud é a descoberta, a proposta de muitas coisas que não se conhecem. Desse ponto de vista, como vocês podem entender, o texto de Goethe explicitamente tinha um adversário, aquele abate Laugier, que 20 anos antes
em 1753, tinha publicado o pequeno tratado, que será a última defesa da dogmática clássica, na qual Loger propõe uma gênese da arquitetura, o nascimento da arquitetura, entre aspas, natural. Vocês podem ver da frente do arquitetura nascia na natureza do bosque, 4 árvores crescidas que se afundavam numa planta retangular ou quadrada, vinham colegadas por elementos horizontais, ramos mais horizontais, e depois cobertos com rames que formam o triângulo da casa. Com esses 3 elementos, aquele natural dos troncos que nascem, e daí podemos dizer aqueles artificiais, os ramos expostos da inteligência do homem, a inteira essência da arquitetura. E a arquitetura, dizia Loger, não é outra coisa que colocar em obra esses elementos. Como vocês podem ver, esse descontro decisivo que propõe 2 visões, que vai através do pôr do sol, aquela romântica, como podemos dizer, vai em direção do nascimento do mundo moderno do 800. Esse encontro se desenvolve em 2 trabalhos de arquitetura, em página de 2 livros, de 2 textos. Palavras e não obras. No curso dos 700, o século XVIII, na base do modelo dos 4 livros da arquitetura de Palladio, que vocês podem ver, uma página típica, a representação da Vila Barbagana em Vicença. Na base desse volume da união entre reflexões teóricas e ilustrações de próprias obras arquitetônicas que o arquiteto vicencino tinha experimentado, o livro de arquitetura tinha maturado uma estrutura peculiar, que não conhecerá transformações radicais nos séculos sucessivos. Palladio não tinha só falado, como tinha falado Palladio dos princípios e das regras, mas ele tinha aproveitado para articular as próprias reflexões teóricas, mostrando o próprio trabalho de arquiteto. Os 4 livros de arquitetura são contemporaneamente uma grande reflexão do que é arquitetura e uma grande documentação da espetacular criatividade arquitetônica do arquiteto Palladio. Assim, da uma parte, um texto mais ou menos empenhativo nos seus conteúdos teóricos, da outra parte, um rico aparato ilustrativo, projetos e realizações do autor. Tinham também tentado Francisco Bomini, com seu opus em 1978, mas publicado quase 70 anos depois, 1725, que ele tinha tentado na Inglaterra, Christopher Wren, de qual o parente, filho do arquiteto, mas um grande trabalho serão os volumes dos irmãos Ada, em 1778, ou então Arquitetura considérée de rapporto. O francês Claude Nicolas trabalha por muitos anos, sobretudo depois do declínio da sua carreira profissional, redesenhando para essa publicação detalhadamente, em qualquer maneira idealizando os seus projetos significativos. Logo depois, muito importante, na Alemanha,
a recolta dos projetos arquitetônicos de Carlos Schinck, o mais influente e autorevo arquiteto alemão da primeira metade de 800. Essa verá publicada por mais de 20 anos, de 1899 a 1740. Esse livro também é importante, que ele podia aproveitar para o seu livro, para a sua publicação, do nascimento da estampa litográfica, uma técnica de estampa que permitia de obter uma qualidade extraordinária na reprodução dos seus desenhos, como vocês podem ver. Ou ainda nesse exemplo, representa o famoso castelo de Charlotte, no porto de Stockton, com uma gôndola veneziana, na Alemanha. Tem um exemplo muito famoso que nos ajuda a compreender a importância do crescimento que as ilustrações estavam assumindo nas publicações dos livros. Não podemos esquecer que ainda no final de 400, os livros de arquitetura eram sem ilustrações ou tinham só ilustrações manuscritas. Aqui, em vez, a gente se encontra na frente de um exemplo muito famoso, que é The Red Books, dos livros vermelhos, do paisagista e jardineiro inglês John Donne, publicado entre 1780 e 1718, no qual o projeto direto vinham representados com uma técnica muito curiosa. A imagem que vemos aqui em cima representava a situação antes do seu intervento. A natureza que vinha cortada malmente pela situação econômica, terrenos que se cultivavam, zonas dos bosques, e pobres edificações que estavam espalhadas para poder sobreviver. Essa situação vinha modificada com a proposta de Repet, restabelecendo a continuidade entre o bosque e o grande grama, na qual o bosque se vinha de frente, o curso de água se transformava em uma posição assimétrica, mais anticlássica possível, que tinha como a residência senhoria, e tinha a forma de um castelo medieval, as formas góticas de um castelo dos antigos. A técnica que ele usava, que vocês conhecem, que vem ainda utilizada nos livros para crianças. As abas que permitiam de levantar e de colocar visível a aba dobrada. O cliente era em grado de confrontar. Vocês podem ver nesse outro exemplo, a casa puramente funcional, sem nenhuma... que com poucos jetos vem transformado em um classicante. Ou olhem esse violentíssimo, esse bar de casas operárias que vem cancelado e substituído de uma condição natural repristinada e perfeitamente harmoniosa. Vocês entendem que só uma técnica de estampa bem desenvolvida consentia a pop-up books de se transformar praticável e presente no mercado. A última consideração que ele nos constringe, o fato é que Repton chamava essa sua técnica de confrontar a condição do início, ele chamava esse confronto com uma palavra nova, um neologismo, podemos dizer,
que é reforma. A função do arquiteto é pegar um ponto o início, era convincente, e através da operação da arquitetura, a realidade obteve uma forma renovada. É justo fazer essa observação. Vamos lembrar que a palavra reforma é aquela mais original, revolucionária, mais significativa, que de alguma maneira caracteriza pode pegar inteira estação da prima modernidade do 800. Podemos afirmar que no curso do 800 as ilustrações assumem uma importância crescente em confronto aos textos de arquitetura. Isso seja por razão ligada à qualidade da estampa, até o aparecimento triunfal da fotografia nos primeiros anos do século. Seja porque a difusão dos projetos realizados constituíam uma necessidade muito mais de autopropaganda para os arquitetos. Agora já livres profissionistas, trabalhistas, a serviço dos reis, mas livres, expostos não mais no favor do príncipe, mas naquele do mercado. Mas o 800 não é só isso. O inteiro século é um percurso de uma série ininterrupta de dissertações teóricas sobre o fundamento da arquitetura, dos materiais e das técnicas, sobre a sua história. Em muitos casos, terminologias e argumentações que derivam de outras disciplinas, como da arqueologia, ou de novos saberes científicos que no século XIX viram a luz, da teologia à psicologia, todas novas ciências geradas da Revolução. Assim, por exemplo, um termo muito comum para a arquitetura moderna, como aquele de tectônica, foi originalmente não de um arquiteto, mas de um Karl Hofmann, 1830, para ser logo Heinrich e Dagovsky se transformando em qualquer maneira carne e sangue da cultura arquitetônica. Vermeer, a tectônica era a ciência que permitia ao arquiteto clássico, o arquiteto de Partenone, de colegar as diversas partes a coluna, os capitelos. Esse colegamento não era automático, tinha como previsão uma série de regras. O relacionamento entre a coluna e o diâmetro, e assim por diante. A tectônica era a representação de um problema. A tectônica era introduzida na arquitetura, representava de algum modo a tragédia. Fora do cânone clássico, dos tratados, das regras dos arquitetos antigos, dos intérpretes, 700 e 600, colocam junto elementos de edifício, representavam um dos problemas mais complexos e mais difíceis de regular. Tem uma palavra alemã belíssima que representa esse drama, de colocar junto as partes. Entender, em alemão se chama Zusammensetzung. Colocar junto os vazios, o vazio, que é aquela espessura entre uma pedra e outra. Encostar fisicamente os elementos
verticais ou horizontais de um edifício, era o coração da arquitetura. Mas não tinha só a tectônica que foi pedida empréstimo. Se pensamos também a descoberta da biologia e da fisiologia, que colocaram à disposição dos arquitetos conceitos e noções indispensáveis para descrever o funcionamento cada vez mais complexo da grande cidade da casa moderna. Por exemplo, a noção de circulação, que ajuda, seja a definir um sistema racional de movimento, seja no interno da casa ou da cidade, mas também para descrever os circuitos publicados dos aquedutos, esgoto, eletricidade. Ou podemos pensar nas noções de diagrama. O diagrama nasce como um instrumento essencial para descrever a dinâmica dos processos de transformação física no tempo e no espaço. O diagrama é um instrumento utilizado por biólogos e químicos. E recuperado dos arquitetos para descobrir funções complexas como função espaço e tempo nos edifícios. Podemos pensar numa estação ferroviária ou numa noção de tipo que permite de construir sobre o modelo de taxonomia das classificações da botânica. E no final podemos pensar a uma outra palavra linda do pensamento científico, a palavra empatia. Aquele sentir dentro, aquilo que os alemães chamam Gefühle, um sentimento que não nasce do externo, mas que nasce dentro das coisas. Empatia é uma noção literalmente inventada entre alguns inventores da psicologia, como Friedrich e seu filho Robert. Empatia é um conceito que foi transferido por analogia da Reichenbach em um texto fundamental pela moderna ciência da arquitetura, em 1875, e logo depois represa em outro texto crucial para a teoria da arte, como a abstração e a empatia. A empatia é a capacidade do observador de carregar a obra contemplada de valor e de energia que provém do olhar, da experiência do observador. A empatia vê a obra de arte rica através da energia transmitida do lado do conhecimento, ou puramente óptico ou visível da parte do observador. Contra a vanguarda na cena do século 900, os livros de arquitetura consolidados com a própria estrutura e linguagem, bem articuladas os seus gêneros fundamentais, da monografia ilustrada, leitura científica e teórica. Os livros de arquitetura dispõem de um público e leitores diferentes daqueles não especializados, aquele profissional dos arquitetos mesmos. Em todos os países europeus, nos países do Ocidente, podemos dizer, se difundiu que informam periodicamente sobre as novidades locais e internacionais e documentam não só as criações dos arquitetos mais importantes, mas também os resultados dos concursos de projetação, as novidades técnicas e legislativas. Primos desenhos, os livros de arquitetura desenvolvem para informação a extraordinária novidade afirmada do 800
que apenas se concluiu, representou na difusão do uso da fotografia. A fotografia substituía a litografia, primeiramente em branco e preto, depois de cor, colorido. A formação da arquitetura da fotografia vinha do o sujeito arquitetônico, como demonstra essa fotografia, junto com a paisagem, representa um dos temas prediletos da primeira fotografia, também para sua imobilidade. Os materiais fotográficos do 800 eram materiais muito devagar. Se queria se apresentar sujeitos em movimento, como, por exemplo, uma figura humana, precisava pretender do sujeito uma imobilidade prolongada. A arquitetura oferecia esse privilégio de não se mexer, esperar com tenácia que a fotografia fosse intencionada adequadamente. Assim, paixão pela natureza, a representação do do verdadeiro, o interesse, a paixão romântica pelas ruínas do passado, que não se interessavam às regras abstratas, os cânones estéticos, mas sim aquilo que sobrevivia às escolhas. Esse atejamento na Itália foi a figura mais famosa dessa característica da Piglianese. Não representava as ruínas romanas nas monumentais perfeições, representava os caracteres rovinados dessas. Não tinha só Vigarese em Roma, no norte da Alemanha, entre 700 e 800, o jovem Frederic Gilles tinha completado uma indagem sistemática sobre as ruínas de um complexo fundamental do medioevo alemão, que era o complexo da Maria. Gilles tinha documentado as incisões admirativas e famosas, o Estado romanticamente no final de 700. Dessa maneira, tinha ativado um interesse que levava em poucos anos a configurar-se, a prestigiar um crescimento e um poder cada vez mais decidido na técnica do restauro moderno. A antiga sede dos alemãos foi salvada de ser admirada em condições de ruína e solicitava o repristício original. Mas 50 anos depois, na metade foi decisivo a importância da fotografia para a construção do primeiro inventário dos monumentos franceses. Em 1851, o governo francês dispôs um inventário da fotografia do inteiro patrimônio, com aquelas legendárias missões que foram confiadas aos grandes fotógrafos da época, Mestral, Legret. Os históricos da arquitetura e dos restauradores. Os arquitetos mesmo serão, a partir da metade do outro século, influentes clientes e utilizadores da fotografia. Assim, por exemplo, poucos sabem que as famosas vedutas de Paris do século nasceram próprio como base
pedida por arquitetos que estavam empenhados de modernização de Paris. A Paris do Barão Haussmann, que teriam destruído as provas que a agência afanava para documentar tem muitos outros exemplos que podemos falar. O arquiteto americano Harrison Richard, estamos ainda no final do 800, que ele encarregou fotógrafos para documentar com fotografias as suas criações mais significativas, utilizando o resultado das fotografias obtidas dos seus volumes. A partir de 1880, mais alguns anos depois, um alemão reformador apaixonado por arte aplicada e arquitetura publicou uma série de volumes pequenos. Digo volumes pequenos porque os livros eram pequenos, eram formados e econômicos para poder ser difundidos em milhares de exemplares. Aqui tem 2 páginas dos 9 volumes, que foram caracterizados por pequenos textos explicativos, mas por a contraposição de Beispiel, do exemplo, por exemplo, um edifício de arquitetura do início do 800, consumado pelo tempo, mas ainda bem reconhecido, que podia reconhecer da fisionomia arquitetônica original. E na outra foto, esse edifício moderno, o exemplo negativo de Rindberg, sem nenhum referimento histórico, totalmente histórico às tradições e às habitudes. Os inteiros livros eram se baseados nessas duplas páginas com a contraposição. Tá, por exemplo, ainda uma vez, essa estrada com a curva, que tem esse edifício, como podemos dizer, sem significado, com vazio, um edifício público. Ele se encontra no centro de um espaço sem hierarquia. Podemos? Lembrando todos esses exemplos, que de qualquer maneira, no decorrer dos anos, podemos nessa maneira melhor interpretar o sucesso extraordinário e, sobretudo, a influência que travou na Europa e no mundo ocidental da publicação entre 1910 e 1911 em Berlim das duas racotas, aos desenhos e aos projetos e às documentações fotográficas das obras realizadas de um gênio que estava nascendo da arquitetura nacional, Frank Lloyd Wright. Exemplo da casa do arquiteto americano, transforma. Em poucos anos, o horizonte da arquitetura da casa na Europa, quase que nenhum projetista europeu, com exceção do holandês Berlage, poderia de qualquer maneira dizer, de testemunhar, de ter visto as obras realizadas da Wright. Entre as lembranças dos jovens estudantes dos anos de Weimar, a grande escola, fundada em 1919, é aquela do mapa de desenho de Wright, que permaneceu exposta e consultável em uma mesa colocada no escritório de arquitetura. Na frente de uma dúvida, um problema de difícil resolução,
o desenho ajudava sempre a encontrar uma resolução moderna. A partir dos anos 20, livros de viagem, arquitetos de grande talento como Heinrich Mendelssohn, por exemplo, o alemão. As imagens fotográficas, ao invés do texto, com o objetivo de documentar a países sobrepostos a Estocolmo. Um silos americano. Peço para vocês observar a deformação do olhar da perspectiva clássica. Central simétrica, o olhar se levanta sem nenhum medo da vestigem, da convergência dessa visão. A América e a Rússia são os dois terrenos no qual colocar em prática o seu desejo de viajar e de conhecer. As vales constituídas na Nova York, verticais dos arranha-céus, se transformavam em sujeitos de olhar, mas no mesmo ano, nos anos 20, vinham publicados outros livros, ainda uma vez dedicados às novas realidades nascentes. Eles serviam para poder ver, que ainda não era tão fácil viajar e nem econômico, para aprender a conhecer, alargava a perspectiva, o conhecimento. Agora, o livro de Lissinsky, o artista russo, que dedicou à Rússia um seu volume, não só um. Estamos em 1929, os 2 volumes dedicados à América, onde se tinha se transferido do arquiteto vienês da costa ocidental americana, que transcorre toda a sua vida profissional. Um dos arquitetos mais influentes da América, da primeira metade do século XX. Livros escritos de arquitetos, de artistas, mas também de críticos. Roger Gisburg, um livro muito importante sobre a nova tecnologia, introduzido da França no século XX, o Gibbon, no qual intitula Arquitetura na França, Arquitetura em Ferro. Em cimento, que foi dedicado à França. Eles assumem um rolo na perspectiva da constituição de uma arquitetura arquitetônica homogênea. Ainda mais as revistas especializadas, que eram ligadas nos lugares onde vinham produzidas, em alguns casos regionais. Os livros vêm, em vez, convidado a uma única arquitetura moderna, uma existência de um movimento moderno internacional, do qual faziam parte, dependia de muitos jovens maestros, de muitas realidades estatais do Ocidente. Em 1932, com a publicação Benchenstein, Hitchcock, na ocasião da primeira mostra de arquitetura de Museum de Nova York. Mas a ideia de uma arquitetura internacional, de uma arquitetura que podemos dizer de um novo estilo capaz de finalmente de enterrar a memória, a lembrança da arquitetura dos diferentes estilos da arquitetura clássica, a ideia de uma arquitetura internacional
tinha, em 1903, a espessura do texto desse volume, escrito da Adolf Benn, foi moderna, o edifício funcional, publicado em 1726, mas muito importante. Nesse livro, o texto de Benn, que era um histórico que vinha de uma das melhores escolas, era estudante de companheiro de estrada do jovem arquiteto Tedesco, alemão. É a primeira tentativa de estabelecer uma genealogia. São reconhecidas obras do holandês, do austríaco, dos franceses, de Gustave Roussel, do alemão Alfred Bess, de Salles Irade na América. Uma genealogia muito parecida. Aquela que vem proposta em 1936, de um outro histórico, de Nicholas Speck, um seu influente da moderna arquitetura, que foi publicado numa casa na Inglaterra, o texto de Benn, no moderno edifício funcional, resultou ainda hoje interessante. Pela tentativa de classificar, segundo duas categorias muito incoerentes com aquelas que a crítica e a história da arquitetura desenvolverá. Tem como uma tendência funcionalista, que vem representada como arquiteto Mozart, que vem definida como extensionista, mas pela forma sinuosa e simétrica, que querem seguir não cânones estéticos, mas não uma procura de beleza, mas uma adesão total a essa tendência funcionalista que contraponeva aquela racionalista que representada daquilo que Benn chamava o ângulo reto de Corbusier, a arquitetura cúbica que se desenvolve, janelas em longas, mas não só com a Corbusier, nos anos 20, vinham interpretadas da Adolf Benn de uma forma como uma obsessão estética racionalística, ao invés de uma adesão sentimental mais funcional às necessidades. Ainda em 1723, vinha publicada a Mostra Internacional a Weimar, no quadro da legendária Mostra de Boston daqueles anos. Constituía a base da publicação, em 1925, do primeiro volume do famosíssimo Bauhaus, os livros de Bauhaus, que vinham colocados em páginas de um dos mais extraordinários ensinantes, o honguês László. Também nesse caso, a breve introdução seguiam 91 páginas de ilustração, para a maior parte de fotografias aos mestres alemãos Luca Mendelssohn, Max Taub e, naturalmente, Grotto. Eram colocados dos mesmos representantes dos países europeus e da América que tinham encontrado no livro de Adolf Benn. Só 2 anos depois, ainda uma vez, na base de uma amostra. Essa é uma página do livro de Grobler, o legendário Arranha-Céu. Ainda mais uma vez, a base da amostra vem publicada em Stuttgart.
um volume do título Habitação, dedicado à experimentação, à procura da arquitetura doméstica, como vocês podem ver no fundo da cobertinha, uma audácia e elegantíssima fotomontagem e a maquete do que embaixo ele tinha projetado e concebido e realizado em 1927, em ocasião da mostra. E logo depois, Ludwig, amigo de Van der Rohe, publicará, encarregado do alemão, o volume internacional Neubaugut, Nova Arquitetura Internacional, no qual vem proposta, não de forma, mas não inicialmente descrita, da BN da Gropos. O tempo passou, estamos em 1927, da jovem União Soviética e dos movimentos apareciam, mas ao menos na forma da representação gráfica, a prima representação, as famosas arranha-céu horizontais de Alesinski, que projetou sem poder realizar para a capital soviética, para Moscou. Podemos continuar lembrando de Nova Augusta, da arquitetura, escrito de um grande arquiteto dos anos Brockhart, Brockhart Design, a arquitetura do novo tempo, do tempo mais recente, a do Plaza, ou na Itália, o elemento da arquitetura. Eu gostaria de fazer uma incisão. Espero que vocês tenham percebido que lentamente a palavra arquitetura vem colocada Balgunce, arte de construir, que parece propor a superação da terminologia arquitetura, do patrimônio teórico, conceitual, normativo. A nova arquitetura não é na tradição. Não aquela arquitetura descrita da Adalbert, da Palladio. É a arte de construir. A construção, o elemento fundamental, é sempre arte. Mas é a arte de construir. De um ponto de vista podemos dizer que as publicações da fotografia e os livros de arquitetura vêm assinado um poder de substituição em relação à experiência direta da obra arquitetônica, por três motivos: a grandeza do mundo, a dificuldade de poder viajar, chegando nas diferentes realidades que a nova arquitetura estava pegando forma. Tem, por exemplo, uma das obras de arquitetura mais extraordinária da arquitetura dos anos 20, o Padilhão,
realizado por a Barcelona para a exposição da cidade catalã de 1929. Ficou só por poucos meses, vem literalmente vista por poucas pessoas, que na memória, em poucos anos ficou famosa para decorar a, a capa do livro, a obra de mês, tendo próprio aquele pavilhão de Barcelona na cobertura, que se reconhece só através dessas 15 fotografias que foi feita desse fotógrafo tedesco alemão para documentar a inauguração da exposição. Mas, de qualquer maneira, podemos dizer de um outro edifício icônico, o edifício de Bauhaus. Tem motivos históricos. Em 1932, Bauhaus vem fechado, vem abandonado. Recebe o teto com 4 pela nudez escandalosa. Sobrevive malmente. Dessau faz parte da Alemanha Oeste, faz a política para reconhecer a importância da experiência de Bauhaus. Ninguém se ocupa de Bauhaus. E ele, ao invés, permanece feroz, dolorosamente no nosso olhar, através das extraordinárias fotografias que os fotógrafos de Bauhaus fazem na inauguração do edifício. Essa é uma fotografia de uma obra de uma jovem artista que se transformará uma das fotógrafas mais influentes do mundo graças a esse trabalho, como essa fotografia que vimos, que vem colocada literalmente no esquecimento, que pede na arquitetura de colocar na perspectiva o olhar, mas não representa essa frente dos laboratórios de Bauhaus, dobrando, transformando geometricamente coerente da lastra fotográfica, no tamanho da lastra fotográfica. Mas, de qualquer maneira, acontece assim para Corbusier, numa maneira diferente. As nossas imagens de obras cruciais, como a Vila Gache, a Casa de Weiss, são legadas a um desejo de regia conduzido ao fim do arquiteto mesmo. A fotografia faz parte da mensagem poética que o arquiteto tinha concebido através do seu projeto arquitetônico, mas que reencontramos no óculos, no chapéu, a casa da Vila, a modernidade do automóvel e a modernidade da Vila Gacha nessa imagem. Mas o mesmo acontece com a participação de Corbusier, o modelo do bairro de 1927, que vocês podem ver que se transforma um sujeito, uma campanha para Mercedes, para o automóvel. Mesmo assim, os arquitetos modernos, a mensagem inovadora foi confiada de páginas de manifesto, de anúncios, de artigos, de revista da vanguarda. A Biti, aqui tiver a cobertinha, a capa que reproduz o desenho de carvão do arranha-céu na Rússia, só para citar alguns, publicados em alguns países, tinham experimentado
extraordinárias inovações tipográficas, as técnicas comunicativas da propaganda política para afirmar as ideias. A história de Frankfurt, a revista publicada da Resmay, arquiteto-chefe como instrumento de informação e propaganda de grandes planos de edifícios, que utilizava um projeto gráfico moderno de Hans Laff, um dos grandes gráficos dos anos 20, autor dos, mas que dedicava inteiro número à da fotografia, da publicidade, à moda em geral. Esse é um desenho de Lars Stefkow, que representa um dos bairros projetada por Maia, na periferia de Frankfurt. A história vai continuar. Além da capacidade de suportação das minhas palavras. Tem que dizer alguns outros fragmentos. Uma situação particular representada nos anos terríveis, 1914 e 1918, da Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem imaginar, foram anos no qual os arquitetos tinham poucos para fazer. Os mais que não tinham futuro, ele vai combater no front de 1914 e 1918, arriscando a própria vida, que ele pensava só no mundo diferente que teria nascido no dia que a guerra teria terminado, no dia no qual o tema do habitar foi mal interpretado em termos de especulação de grandes lugares de casas sem requisitos higiênicos. Arquitetos como Tese, tentavam raciocinar, refletir sobre uma nova política da casa, caracterizar a Alemanha e outros países europeus, uma vez terminada a guerra. E essa política da casa poderia colocar em ato a ideia de uma casa pequena e econômica, mas totalmente confortável e totalmente caracterizada de uma ideia de domesticidade simples, mas rica de calor. Ao invés, arquitetos mais fantasiosos como Bruno Taut pensava em um avenir, em uma grande cidade, cidade com asfalto, cidade de pedras, como eu chamava, teriam desaparecido de formas sediativas pequenas. O ensediamento humano se teria confundido com a forma da natura até o ponto. Esse é o livro de Taunton, o título de Arquitetura Alpina, que as mesmas montanhas, as grandes montanhas, os montes alpinos se teriam transformados em grandes edifícios monumentais luminosos, grandes vetas habitáveis, colocadas à disposição da humanidade em paz. Taut, que nos anos 20 se transformará um arquiteto, como podemos dizer, o arquiteto que realiza os projetos do edifício da Berlim dos anos 20, não se firmará o tema da arquitetura doméstica. Em 1924, publicará um grande sucesso, um volume dedicado à mulher como criação, como a dona como a sua criadora, na qual
que partia de uma consideração minuciosa, atenta, com as necessidades e as aspirações, é a chefe da casa, é a dona, a mulher. Mas outra pessoa que tinha feito da arquitetura doméstica o centro da própria atenção, ainda nos primeiros anos de 900, aqui estamos em 1903, era o vienês Adolf Rose. Ele funda e escreve integralmente uma revista do Lume, da Sander, do Altro, uma folha para a introdução da arquitetura ocidental da Áustria, escrita da Adolf Rose. Nesse volume, nessa revista, não publicará os seus projetos de arquiteto, mas publicará o endereço dos seus quem fornece os vestidos ou outros objetos domésticos. Falará de habilhamento, de as suas viagens de quando era jovem na América, ou, por exemplo, publicará do maestro Celário. Como podemos dizer que aceitou a sugestão do arquiteto moderno de desenhar celas modernas com formas originais, mas inutilizáveis, e tinham gravemente ameaçado o próprio sucesso profissional. Se precisaria de uma inteira conferência para falar dos livros da Corbusier, a partir do primeiro que constitui um companheiro de estrada do grande arquiteto suíço, francês, a partir do verso uma arquitetura que tinha... Aqui estamos em 1923. Não falaremos do texto de Corbusier, como vocês entenderam, e não falaremos também da situação de hoje, dos livros mais recentes. Não falaremos dos livros Charles Dance, dos anos 80, propõe paradigma de uma arquitetura pós-moderna. Terminamos essa conferência com duas imagens, que eu encontro exemplar. Duas imagens de um volume que foi publicado em 1966 do arquiteto americano Robert Venture, Complex Figure and Architect, no qual Venture procura uma proposta antidogmática, ou se podemos usar pós-moderna, na qual a ideia de tradição, onde a comunicação, o movimento, a fluididade do tráfego se transforma mais significativa das formas arquitetônicas, ou a repetição de tipo de modelo, como desse bairro americano. Complexidade e contradição. E da outra parte, no mesmo ano, milhares de quilômetros de distância, em Itália, vem publicado o volume de um arquiteto de Aldo Rossi. Ele propõe um volume compacto, complexo, rico de reflexões, propõe a ideia de uma cidade como no fato arquitetônico, uma obra arquitetônica
caracterizada da uma parte da série da repetição do seu tecido habitacional, mas continuamente interrompido da imersão da presença arquitetônica de tipos monumentais permanentes que regem as transformações propostas do decorrer da história, da passagem dos séculos. Estamos dentro de um tempo muito perto de nós, e isso precisaria de um tempo particular. Obrigada, Michele. Agora eu vou passar para a professora Aline. Grazie mille, obrigada, Adalberto, por essa ocasião. Obrigado, de Michele, dessa belíssima, muito rica e muito clara, com essa cheia de pontos de reflexão. Eu acho que coloquei muitas perguntas. Começo devagar, porque a aula. Tá bom assim? Professor, o senhor me escuta? Eu, eu matei o público falando 1h30. Mas muitas vezes se acumulam impressões, ideias e impressões de um discurso e devagarzinho vem elaborado. No momento logo de fazer as perguntas, mas de pensar. A maneira que o senhor apresentou com muita alegria, com entusiasmo, isso é muito importante. Sabemos que é muito tarde na Itália, como a senhora sabe, como sabe Adalberto, que conheço há muitos anos, temos um trabalho, uma profissão linda. Falamos de arquitetura de cidade. Eu que sou velhinho, em 50 anos eu não fiz outra coisa que me ocupar de coisas velhas. Um pouco de entusiasmo. Agora eu faço algumas perguntas. Eu dividi as perguntas por blocos. E depois, se tem tempo, eu coloco a última. A coisa que eu quero saber sobre a revisão da arquitetura moderna, que o senhor pegou parte na Itália. E esse curso se chama Litoleofilia. A Itália tem muito nisso. Me impressionou muito a sua aula, a hipótese do relacionamento dos livros nessa constituição de uma cultura internacional homogênea. E também o relacionamento da fotografia. E também pensava Hitchcock, da Mostra de Momo de 32, naqueles anos, em outros lugares, o confronto com as questões nacionais com as tradições. Eram coisas importantes entre a Itália e o Brasil. E também pensava Hitchcock, anos depois, que falou da América Latina, que fala de arquitetura latino-americana. Não sabemos bem o que seja essa única arquitetura. Porém, sou firme, eu paro nessa revisão eu quero saber o seu parecer de quem ajudou a construir, como o senhor vê hoje, em que momento estamos na Itália, que aparecem, que vêm doados às universidades, que muitas vezes não sabemos o significado desses artigos
E se posso fazer uma outra pergunta, seria essa. Enquanto aos livros que foram frutos dessa revisão da arquitetura moderna, eles têm também, eles teriam influenciado no trabalho dos arquitetos? Esse é um primeiro bloco. E depois podemos passar ao público. Obrigada. Interrompere. Basta clicar em interrompere presentazione. Aline, eu tenho que responder logo. Como o senhor preferir. Vamos começar a responder. É um grande problema. O problema que você me coloca da revisão da arquitetura moderna é um problema que reguarda meio século, reguarda há 50 anos, dá um ponto de vista, reguarda o trabalho de um grupo de históricos que depois se transformou muitos grupos em giro pelo mundo. Vocês não têm ideia quanto pouco a gente sabia 50 anos atrás. Muitas vezes vem vontade de rir. Uma vez a gente fazia confusão se Bruno Taunt estava em Frankfurt ou se estava em Berlim. A gente não sabia nada. Da outra parte, tinha um livro escrito de um assistente, não de um histórico, de um gentil senhor Bildschmidt, que não dizia nada. Tinha lindas imagens. Se sabia realmente pouquíssimo. Se a gente pega a história da arquitetura, é cheia de intuição, mas de intuições mais geniais, que unia a arquitetura neoplástica com a arquitetura de arte. Era completamente inventada. Era uma coisa que um estudante de hoje, que vinha mandado vir embora, não se sabia quase nada. Enquanto a minha experiência, em 1967, chegou em Veneza um jovem professor, Manfredo Tafuri, que olhou em volta e que esses 8, 9, eu ainda era estudante, Francesco Tantefos, que era apenas formado, que estavam em volta dele e escreveu a teoria da arquitetura. Nós falávamos que o movimento moderno não tinha resistido. Que o movimento moderno era uma construção historiográfica de Besner que correspondia a uma ideia de continuidade, que a arquitetura moderna não tinha, que tudo nascia com eles. Depois se expostava Tafuri fala, essas são coisas que não importam. O movimento moderno nunca teve. Usa o termo moderno de 36. Na Alemanha já tinha Hitler já de 3 anos. Por esses 35 anos, ou 50 anos, do que o Pérez falava, a ideia do movimento moderno não veio em mente em ninguém. Tafuri, nos colocamos juntos e demolimos essa ideia. E nós fizemos com um entusiasmo e com uma fresqueza. Eu acho que não fizemos muito mal. Nos dividimos em 3.
3 fizemos sobre a cidade americana, que depois os americanos escandalizados traduziram e publicaram também em inglês. Tucci, Tafuri e Manini. E eu, com jovens, a gente se colocou sobre os europeus que iam na União Soviética, porque ninguém sabia russo. Um grupo de franceses assessores começaram a trabalhar sobre a França, também sobre a Inglaterra. Donatélia trabalhava sobre. Nos dividimos a viagem para entender. E em 5 anos escrevemos 5 livros que destruíam a ideia da arquitetura moderna. Destruía com instrumentos que prima não tinham a arquitetura moderna. De qualquer maneira, com exceção, não existia. Os históricos da arte, quem trabalhava nos 600, nos 700, diletantes perigosos, não se conheciam. Esperávamos Tafuri, que dos históricos da arte, que queria ser respeitada, da Fromina ou da Vitkover, ou assim por diante, nos disse: vão nos arquivos, leiam as fontes primárias, e assim vieram uma quantidade de. Não era vamos só nós. Tinha na Alemanha os primeiros grupos que tinham lido Tafuri. Emma Frank era um desses. Na França tinha um jovem que era Vamos de Amigos, porque já tinha tido 68. Vocês podem imaginar. Era Vamos no 68. Éramos todos comunistas, revolucionários. Jean-Louis Cohen se transformou o nosso amigo. Era o chefe dos jovens comunistas. E eu era o chefe dos jovens comunistas na Itália. Vocês assistiram à conferência de Cohen? Que giram pelo mundo. Ele sabe tudo. Tem instrumentos. Ele sabe quase todas as línguas. Russo, alemão, tedesco, alemão. Ele pode ler livro de qualquer coisa. Jean-Louis começou, François Derry. E depois aconteceu com a América. Diagros é uma jovem argentina que com o marido se transferiram a Nova York. Tinham muitos motivos, não tinha só arquitetura. Era fortemente interessada aos temas da filosofia pós-estruturalista. Conhecia através do estruturalismo o epistemológico de Tafuri. Ela convida Tafuri na América pela primeira vez. Tafuri faz coisas que a gente não poderia contar em uma conferência acadêmica, mas o público merece. Tafuri, ele pretende ser pagado antes de fazer a conferência. Faz a conferência em italiano, falando por 3 horas sem interromper, mostrando uma slide. O público é fascinado desse doido com barba grande. Está ali por 3 horas. Depois, esse era Princeton. Ivy League é uma das escolas mais prestigiosas do mundo. O grande professor de Princeton, eles pegam Tafuri e convidam ele a jantar. Vão em um pequeno portil. Uma vez chegado, e proibiram a entrada dele porque ele não tinha gravata. Não tem problema. Vamos pegar a gravata.
eu não coloco a gravata. Ele se refere à grande mesa luxuosa, organizada, vem abandonada e inutilizada. E se transferiscam em uma bruta pizzeria onde Tafuri podia entrar sem gravata. A influência de Tafuri e devagar, 10 anos depois, ensinava a George Tuve. A Berlim eu ensinava Princeton e assim por diante. Donatella Calabre se transformou a chefe de urbanismo na sua cidade. E hoje sabemos da arquitetura do século XVIII e do século XIX que nós não sabíamos, que nem Tafuri sabia. Vocês brincam, mas Tafuri nunca tinha escutado o nome de Sepper. Sem Paragone, é o arquiteto mais inteligente do 800. Destinha é um livro extraordinário. Como a Divina Comédia de Dante, que não termina mais de entender. Não podemos mais, porque cada vez que você lê, entende outras coisas. Manfredo Tafuri não tinha nunca sentido falar de Sepper. E quando, muitos anos depois, visitando Berlim, teve vazio. Ele queria ver só os tetos planos do movimento moderno. Ele queria ver Lucerter, mas não Mutese, com aqueles tetos feitos tradicionais. Uma vez que ele observou que ele era um grande, que sim, que era um grande arquiteto, aquela janela termal é feita também muito bem. Guardava Schenck como se tivesse visto o arquiteto romano. Porém, ali mudou tudo. E ali começa uma coisa complicada sobre os arquivos. A tragédia se está inaugurando agora. Nós tivemos histórias terríveis. A Segunda Guerra Mundial nos privou, nos tirou muito trabalho. Onde nós esperamos 250 tinham. Partiram 10 mil que podiam fotografar. Olha na América, tem uma retórica publicada de Schindler em 20 volumes. Podemos pensar quando morre Frank Gehry. Frank Gehry era um arquiteto extraordinário. É um arquiteto ciclópico. Ele tem mais de 90 anos e continua a fazer projeto um depois do outro. Ele teve a possibilidade, por 50 anos, de produzir a nova arquitetura. Já quando eu trabalhava com Gehry 20 anos atrás, teorizava a ideia em um ambiente com muita gente. No sentido que em um magazine na periferia eram 100 mil naquele tempo, não foram nem catalogados. Mas quando eu morava em Los Angeles e frequentava, ele trabalhava no Museu de Bilbao. Ele foi feito tudo com computador. O Museu de Bilbao, em que Gehry introduz o software concebido para
para fazer avião, não para fazer edifícios. Substancialmente, o processo não previa o desenho, previa os esboços para tranquilizar a mão. O Museu de Bilbao foi construído, porque até agora é ali, foi construído através dos maquetes, antes pequenos, cada vez maiores. Era circundado de assistente, ele sentava na frente das maquetes, o assistente ia com aquele primeiras telecâmeras pequenas para ver a forma, a luz que se formava dentro das salas. Ele guardava o esquermo, ele premia o print e saía a fotografia. Ele corrigia a ságoma da curva e dava aos seus assistentes e ia embora. Os assistentes cortavam a maquete quando eles eram perfeitos, que eram desenhados símbolos. O teto em titânio, um screen em tridimensional, ele transformou cada retângulo de titânio em fine, que mandou na Itália, Permacisla, que usou aquele fine, cortou várias as telhas de titânio e foram montadas. Não tinha os desenhos. Os únicos desenhos que existem eram aqueles que eram necessários. O museu é uma coisa complicada, porque tem os implantes de luz, de segurança, de aquecedor, tinham que intervir outros técnicos. Agora mandaram desenhos justo como tamanho para que eles pudessem decidir. São os únicos desenhos que existem. Estou falando de 25 anos atrás, mais ou menos. Hoje como hoje, a história é muito mais para frente. O arquivo de Gary não existe mais. Ou melhor, como ele sabia que o problema tinha, ele tinha um rapaz, Bruce White, ao menos 25 anos atrás. Agora ele é aposentado como eu. Permitia de fazer cada meia hora fazer uma foto. Agora nós temos 10.000 fotografias do modelinho de Bilbao, do início até o fim. Isso ajuda. Gary não ficou sozinho. Eu não sei como fizeram, eu não quero nem pensar. Eu quero me dedicar só à continuação, à cultivação das flores e parar de trabalhar. Como podemos trabalhar? Jean-Louis Cohen, que é muito mais jovem que eu, mas também é muito mais enérgico, ele está fazendo um trabalho extraordinário. Está publicando 12 volumes com uma escolha de imagens, de desenhos, fotografias, uma espécie de repertório visível na inteira obra de Gary. Se passaram 7, 8 anos e quando ele me contou o projeto, agora está saindo o primeiro. Nesse ritmo, vai precisar de 2 gerações antes de terminar. Esse é um grande problema. Eu penso muitas vezes, sou Hitchcock. É um nome importante, curioso. É ele que leva Philip Johnson a Vedere Bauhaus.
não era Philip Johnson. Tinha uma bela vida. Hitchcock era um homem bravo. É o perfeito intérprete que acontece a partir do 800 da arquitetura. O mundo se dilata. No início, o mundo era pequeno. Só, a Itália só para o passado, não para o presente. Itália, Germânia, Inglaterra, Espanha. E no final do 800 entra os Estados Unidos da América. Hitchcock pega e entende que tem que ir no sul e ele descobre a arquitetura latino-americana. E aquele também é um trabalho que precisa ser revisto e guardado. Panciolini, na Argentina, dele a Laura no Brasil. Começamos a saber. Obrigada. Agora faço outra pergunta. Aqui é quase de manhã. Uma outra pergunta. Agora eu quero pedir sobre Rozzi e Tafuri, porque sempre de não veneziano que vão a Veneza. Rozzi que começa a Casa Bella, um pouco como histórico que leva a arquitetura, e Tafuri que trabalha como arquiteto e que vai através da história, todos os dois, pela autonomia, a autonomia Rozzi. O que falavam dos livros? O senhor que viveu muito de perto. Uma coisa sobre Rozzi Tafuri. Estão fazendo um catálogo. Eu fui ler as cartas, mas confirmam a minha ideia. Rozzi Tafuri se amavam muito. Brigavam com sangue a sangue, como nós também fizemos com as nossas esposas, com os namorados. Eu provocando que Rossi escreveva per Rossi, não é de tudo verdade. Como muitas vezes não se ama só uma verdade, era um tradutor. Tafuri tinha dois objetivos. Uma era os grandes históricos da arte. Por aquele ele tinha que ser reconhecido. Ele queria que Fromm dissesse, Tafuri é bravo. Mas não esqueçam que Tafuri é de uma geração precedente. Não era um que ia muito com vontade nos arquivos. Ele mandava mais os seus assistentes. Os assistentes levavam. Ele era curioso, mas não era. Tafuri tinha uma educação de arquiteto. E tinha a mão, a cabeça do arquiteto. Ele desenhava muito bem. Tem um livro tinham publicado o Centro de Palladio depois da morte. Aquele azul. O título é Questo. Não. O título do livro se chama Questo. Exatamente. Tafuri tinha sempre interesses filosóficos, históricos, políticos, artísticos e assim por diante. Mas, como formador, era arquiteto, eu tinha a cabeça de arquiteto. E por muitos anos ele olha com a... Isso não quer dizer
Itafuri foi o único crítico histórico da arquitetura do seu tempo que se permitia de dizer que era tudo errado, que Rossi tinha morrido, que a arquitetura não tinha mais lugar. Rossi e os seus eram felizes de sofrer. Se Adalberto tenta, Rossi cancelava tudo aquilo que escreviam e não sabia mais quem era Adalberto. Itafuri lhe deixava falar. O mesmo Peter Reiser, Peter Mayer. Talvez vocês conheçam o texto de Itafuri, de New York, de colocar em vida Le Corbusier. Eles eram todos entusiastas. Itafuri é um grande intérprete da arquitetura do seu ano, um grande observador. Um grande observador da arquitetura italiana, daquela que ele conhecia. Rossi era jovem. Quando publica a arquitetura da cidade, ele tinha 32 anos, 33. É o mesmo do 66, 67. Sai a teoria histórica. Ele também tinha, Tafuri tinha 32, 31, 32 anos. Obrigada. Aline, acho que podemos terminar. Eu agradeço. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada a vocês que fizeram essa linda... Não só a tua apresentação, como a Aline fez uma linda... Porque ela conhece bem esse argumento. Nós teremos o dia 18 com o professor Marco Biraghi, que vai falar do arquiteto como intelectual.